Não sai, não. Fica até 2h20. Isso aí. Deixa ele fazer pirraça. Vamos lá, hein? No Flamengo, várias justificativas pro ano ruim. O Everton Ribeiro, por exemplo, se pronunciou numa rede social. Cadê? O Flamengo finalmente entrou de férias e já começa a projetar como será 2024. Quais serão as principais mudanças para o próximo ano que farão o time voltar a conquistar título? E Tite finalizou a temporada com a aprovação do elenco, conseguindo a vaga direta para a Libertadores. O técnico agora irá poder aproveitar mais detalhes para melhorar ainda mais o grupo. Everton Ribeiro foi um dos que usou as redes sociais para desabafar sobre o ano do rubro-negro. E em um dos pontos disse que não adianta fingir que nada aconteceu. Não podemos nos acostumar com esse tipo de resultado. O Flamengo não pode passar um ano inteiro sem levantar uma taça. Eu, particularmente, não passava por isso desde 2010, escreveu. Com o fim da temporada, o Flamengo vai retomar as conversas por renovações. Além de Bruno Henrique, o rubro-negro precisa resolver algumas outras situações, como as de Everton Ribeiro, Gabigol e Davi Luiz. O camisa 27 já apontou que deve permanecer. Para 2024, o clube já confirmou a pré-temporada, que será realizada em Orlando, nos Estados Unidos. O rubro-negro irá enfrentar no dia 27 de janeiro o Orlando City. O time volta depois de 5 anos às terras americanas para começar a preparação. Tite terá muito trabalho pela frente para fazer com que 2024 seja um ano vitorioso para o Flamengo. Muito bem, ô Venê, vamos olhar essa arte aqui pra gente debater? Vamos. Desde 2016 o Flamengo não passava uma temporada sem título e 2023 foi assim também, ô Venê Casagrande. Ô Pedrosa, horrível é uma palavra forte. Sim. Para essa situação, né? Horrível. Não, jamais. Você acha forte essa Ano palavra? maravilhoso do Por que você tá Flamengo. rindo? Acho uma palavra super leve. Olha aqui, ó, Não, número de eu derrotas. tiro- e- Ano satisfatório do Flamengo. Vexatória. Aqui tá nesse cantinho o ano, aqui tá o número de derrotas e aqui o número de jogos, tá bom? Em 2015 foram 22 derrotas em 62 jogos. Em 2023 foram 20, tá? Atualizando aqui, são 20 derrotas com 74 jogos. Gente, como é que sobe, né? Olha aqui, olha esse ano aqui em É porque 2017. teve Mundial também, né? Isso conta Em muito. 2017 são 17 derrotas em 83 jogos e 16 derrotas em 66 jogos. Em 2022, 15 derrotas em 77 jogos. Aí, olha 2019. 9 derrotas. 74 jogos e 9 derrotas. As pessoas até falam que... E a gente tá falando do ano todo aqui, provavelmente o Jesus tem menos que isso, né? Tem menos, porque ele teve mais título Mais do que derrota. título do que Ele derrota. tem porque 4 ele chegou- derrotas, não é? Ele chegou depois do Abel, né? O Abel Braga, no caso. Eu- E aí teve o primeiro semestre com o Abel Braga. Eu detesto analisar números. Vocês sabem que eu tenho grande dificuldade, eu acho que você também, né, Venê? Mas assim, esses números, você sabe, com palavras, explicar o que aconteceu com o Flamengo aí pra esse ano? Eu acho que assim, foi um excesso não, na verdade, uma sequência de erros da diretoria do Flamengo juntamente com o elenco. Não tem como a gente livrar ninguém a temporada 2023. Muita gente fala assim, é culpa da diretoria, é culpa do jogador. Na verdade, é culpa de todo mundo. Só que o erro começou lá no começo da temporada, a gente sempre fala sobre isso, quando a decisão da diretoria de mudar o comando técnico, tendo a oportunidade de você manter Dorival Júnior, ele podendo fazer a pré-temporada. Veio o Vitor Pereira, querendo ou não, ele veio, teve muito pouco tempo para preparar o time para fazer uma pré-temporada, porque veio uma sequência de jogos importantes. E aí depois veio o Sampaoli, eu esperava que seria uma temporada muito boa com o Sampaoli, mas não foi. O Flamengo teve a oportunidade de demitir o Sampaoli naquele soco do preparador físico no Pedro. Ali foi o gancho ideal para a diretoria demitir. Não demitiu, manteve quando era para demitir. E aí foi uma sequência de erros da diretoria junto com o elenco. Na minha opinião, o elenco ele precisa de uma reformulação, a verdade é essa. Eu vejo alguns jogadores sentados na zona de conforto, com pouca sede de ser campeão. Então, acho que 2023, repito o que eu disse ontem, que sirva de aprendizado para a diretoria, para os jogadores, mas estou confiante para 2024. Eu acho também, ô Pedrosa, como um todo pro futebol brasileiro, né? Já ficou muito nítido que na última década o fato treinador, ele ficou muito importante pro futebol. Independentemente de quanto você tem de grana, de dinheiro, o treinador faz a diferença. E isso deu para fazer essa leitura com o Flamengo, por exemplo, que na minha opinião, em elenco, tem o melhor do Brasil, mais até do que o do Palmeiras, mas trocou tanto de treinador que acabou tropeçando na própria pedra que colocou no caminho. Um outro exemplo que a gente pode trazer de ser um aprendizado para os clubes nessa temporada é o Botafogo também.
que tinha um controle absoluto do campeonato e trocou 4 vezes de treinador também, o Pedrosa. Eu acho que a explicação do Vene é muito bem feita e adiciono o seguinte: o Flamengo perdeu peças e não conseguiu repor essas peças. Rodinei na lateral direita era um cara importantíssimo para 2022 e não ficou para 2023. Não teve um substituto à altura. João Gomes, apesar do Pulgar ter conseguido engrenar nessa reta final, no começo do ano ele não conseguiu, porque teve lesões também. João Gomes é um cara que era insubstituível nesse time do Flamengo. Aí você pensa no cenário do futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro é muito mais competitivo. Você tem muito mais equipes bem formadas do que a própria equipe do Flamengo em 2023. Atlético Mineiro, Palmeiras, Red Bull Bragantino, o próprio Grêmio também fez um campeonato bom pra caramba também. O Fluminense, pra mim, o melhor time do Brasil. Então, a competitividade, ela cada vez mais, ano após ano, ela foi aumentando. E hoje a gente tem, na minha visão, o ano mais competitivo da história do século XXI no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso, além dos erros da diretoria, as perdas de peças que também são erros da diretoria, a queda de rendimento dos jogadores, porque o Abel Ferreira até fala isso, é muito, mas muito difícil você conseguir manter esses caras atentos e ligados para ganhar títulos após títulos. O Guardiola é outro que fala isso no Manchester City também. Então, tudo isso explica o fracasso da temporada do Flamengo. Fernandinho, você chegou a mencionar aí que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, e eu concordo. Só que se a gente parar e analisar, é um elenco, teoricamente, desequilibrado, digamos assim. Tem que melhorar. Por exemplo, o melhor elenco do futebol brasileiro, a gente tem na lateral direita Mateuzinho, Varela e Wesley. Com todo o respeito, tem que reforçar. Aí vai para outra lateral esquerda. Hoje, sem Felipe Luiz, só tem o Ayrton Lucas. Mas se a gente pegar o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras tem Mike e Marcos Rocha na lateral direita. Na minha opinião, um dos 2 melhores da posição no futebol brasileiro. Aí você vai para a lateral esquerda, tem o Piquerez. Então, assim, o Flamengo é forte do meio para frente. Porque se a gente parar e analisar o setor defensivo, precisa contratar, precisa de reforço. O Flamengo precisa abrir o olho para isso. Não adianta você contratar apenas para a parte ofensiva ou renovar o contrato de jogadores da parte ofensiva. Mas e a parte defensiva? Mas você destacou isso bem em relação ao Flamengo e à zaga durante a temporada, e principalmente no início dela. E em relação ao goleiro, o Flamengo, na verdade, teve a questão do Rossi demorar a chegar. Sim. Mas as laterais, Pedrosa, se a gente for olhar, isso não é um problema exclusivo do Flamengo. Não. Isso é um problema exclusivo do futebol brasileiro Futebol e mundial. da seleção brasileira. Do futebol mundial, futebol mundial. Ô, Pedrosa, nessa questão o time do campeonato, que todo mundo faz um exercício de começar a fazer, o que todo mundo tem a mesma opinião, o que muda pouco são as laterais, porque tem Sim. pouco. A gente pode falar, sem brincadeira, em 2 mãos, os melhores, os laterais que tem nesse Brasil jogando, atuando bem. Você quer um exemplo bom? O Mike não jogou a temporada inteira de lateral. Uhum. E ele foi eleito o melhor lateral Uhum. direito do Campeonato Brasileiro. Então isso mostra também. É o João do Grêmio. O João Pedro, o Mike, o próprio Marcos Na Rocha lateral também. esquerda tem Rocha. o Capixaba do Capixaba, do Lucas Bragantino. Piton, Piquerez. São os laterais. E acabou, não tem muitos realmente. Tá Não, difícil. Assim, eu gosto do Ayrton Lucas, tá? Eu também acho. Eu Lucas também. deu Eu uma Foi gosto pra do Ayrton seleção, não Lucas. foi à toa, Só que né? eu acho que assim, ele ainda precisa evoluir muito. E o próprio Felipe Luiz falou isso, que ele precisa evoluir, que o Ayrton Lucas precisa evoluir. Agora, só ter o Ayrton Lucas não faz o menor sentido no elenco. E a gente tá falando do elenco do Flamengo. Isso no Brasileirão, porque no Fluminense tem o Samuel Xavier, Sim. que é um baita de lateral, o Guga também é bom lateral, o Marcelo e o Diogo Barbosa, que fez também uma grande passagem pelo Fluminense. Mas, de forma geral, isso não é um problema só do Flamengo, é um problema mundial. A gente tem dificuldade em questão de lateral, tanto é que lá fora, várias e várias vezes, você vê improvisação acontecendo. Ô, Vene Casagrande, momento drone, se tem 2 drones por aí. O primeiro assinou mesmo, tá tudo certo com o Bruno Henrique, porque teve aquela novelinha, né? Tudo certo, Bruno Henrique, a gente havia mencionado isso durante a semana, que estava tudo certo, o Flamengo ia anunciar em breve, agora só falta, de fato, o anúncio. Eu lamento muito o Flamengo ter esperado tanto, repercutido tanto. Porque agora vai ter reviravolta. Não ia ter uma reviravolta. Eu falei aqui que se o Flamengo Serviu fizesse... pra quê, então, isso? Pra nada, a verdade é essa. Eu acho que serviu, eu acho que foi muito mais um debate interno relacionado a uma outra situação contratual também. Aí eu vou citar nome, Everton Ribeiro e Gabigol, que são 2 renovações que, querendo ou não, estão criando embate internamente na diretoria do Flamengo, mas em relação ao Bruno Henrique, ele já assinou, o Flamengo também já assinou. Agora resta a dúvida aí do Everton Ribeiro. Para mim, eu já dei minha opinião, você já sabe muito bem, todo mundo sabe qual é a minha opinião em relação ao Everton Ribeiro. Hoje a renovação está travada, não tem como dizer que o Everton Ribeiro vai continuar.
E também existe a chance dele sair. Se não tem a certeza, existe a chance dele sair. É o mesmo caso do Gabigol, por exemplo. Vejo muito torcedor preocupado, porque o presidente novo do Corinthians quer o Gabigol. Gente, com todo respeito, o Gabigol tem mais um ano de contrato. O Corinthians vive uma situação financeira muito difícil. Como que ele vai chegar aqui e comprar o Gabigol junto ao Flamengo? Como que vai pagar o salário que o Gabigol tem hoje? E o Gabigol, ele quer sair do Flamengo? É óbvio que não. Em qual outro time do futebol brasileiro ele vai poder ser jogador e cantor? E eu não falo isso na brincadeira, não. De fato, vamos supor que ele vá para o Palmeiras. Vocês acham mesmo que o Abel Ferreira vai permitir que ele seja cantor nas horas vagas? É claro que não. O treinador ele controla a hora de sono dos jogadores, pô. Então, assim, no Flamengo ele tem tudo que ele precisa. A verdade é essa. Ele é considerado ídolo, ele pode exercer muito bem a profissão dele, salário em dia, tem visibilidade e só depende dele ser titular. E tem uma coisa também, né, Pedrosa, que isso aí você conquista com o tempo, e ele conquistou isso, que é o ambiente dele, né? Ele acaba, né, que fica em casa, que se sente em casa no Flamengo, e isso traz até um certo conforto. A gente chama de qualidade de trabalho, né, ô Pedrosa? Sim. Eu acho que uma cena emblemática foi o Gabigol chorando na despedida do Felipe Luiz, porque ali para ele talvez seja um fim de um ciclo, não para ele, mas do time que ele tinha à disposição, de tudo que aconteceu. Com certeza foi a melhor época da carreira dele, é tudo que ele passou com o Felipe Luiz e outros companheiros. Eu acho que eu discordo do Vene, esse negócio de ele não vai poder ser cantor. Não vai? Ele vai poder ser cantor onde ele quiser. Duvido. Abel Ferreira? Eu gosto que eles Não brincam, tem esse gente. negócio, cara. Começa aí. Não tem esse negócio de, não pode fazer. Ele pode fazer o que ele quiser fora de campo. Fora de campo, com tanto que ele esteja desempenhando, com tanto que ele esteja cumprindo. Aí que tá. Ele Mas não tá aí tudo desempenhando. bem, aí beleza. Mas, por exemplo, você não sabe como é que o Gabigol, dentro de um sistema, de um time organizado, como é o do Abel Ferreira, como que o Gabigol vai entrar no time do Abel Ferreira? Ele pode desandar, fazer gol, porque ele vai jogar num time organizado, ele vai ter suas cobranças, ele vai evoluir por trabalhar com um grande treinador, e isso tudo é uma situação hipotética que a gente está falando aqui. Mas o problema do Gabigol não é ele ser cantor. O problema é que o time do Flamengo, nessa temporada, como vários e vários outros atletas, desempenharam abaixo do esperado, foi uma bagunça completa, muito por conta da diretoria, e aí sim, concordo plenamente. Para mim, foi o pior ano do Gabigol individualmente falando. Eu acho que foi um ano que ele não conseguiu se achar no time, ele teve dificuldade. Quando ele entrava em campo, ele entrava sem função, e isso é problema do Gabigol, porque ele piorou como jogador. Mas isso não quer dizer que ele tenha esquecido de jogar bola. Pode ser que em 2024 o Tite consiga achar um lugar para ele dentro do time. Isso a gente tem que ver. E aí são vários contextos que a gente pode analisar. Eu renovaria agora com o Gabigol? De forma alguma. Se ele tem contrato com o Flamengo, cumpre o contrato e no final do contrato você vê o que você tem que fazer. Agora, se ele quiser sair, de verdade, tchau e benção. Tchau e benção, sabe por quê? Com 2 milhões de reais, você contrata um baita de um centroavante. Só para finalizar esse assunto, Gabigol, assim, para resumir o Gabigol, eu acho que faltou foco para ele, pessoalmente falando, durante a temporada. Eu acho que ele perdeu aquele foco dele que ele tinha anteriormente. Pode resgatar? Torço para que sim, e ele tem totais condições para isso. Ainda mais com o Tite agora, que sabe fazer isso muito bem.